produzido por um sujeito chamado Ángel Palacios. Ele está disponível na internet. É um vídeo que foi produzido por volta de 2006, 2005, 2006, e que tratava justamente do golpe sofrido por Aristide, a invasão franco-estadunidense naquele período, digamos, questionando a visão dominante que foi transmitida pela mídia a respeito do que se passava no Haiti, né? Então, inclusive mostrando protestos de movimentos sociais, movimento popular no Haiti, pedindo o retorno do seu presidente que havia sido deposto e buscando discutir as causas daquela deposição, daquela invasão. Tá ligado. Se escuta bem aí no fundo? Sim. Tá. Bom, então eu quero agradeço a apresentação. Sou professor do Departamento de História da URGS, onde sou pesquisador do Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana, né, onde trabalhamos com a teoria marxista da dependência, né, buscar pensar como os nossos países latino-americanos têm soberanias frágeis, né, subordinados como estão as relações imperialistas, que não são apenas signo de intervencionismo político externo, mas no sentido de que o imperialismo finca raízes nos nossos países, desde a sua própria conformação histórica, né? E um compromisso, digamos, de pensar através de uma ciência crítica alternativas de desenvolvimento, alternativas de integração, alternativas de libertação para os nossos países latino-americanos, incluindo o Brasil, né? Eu quero começar então saudando meus colegas de mesa, e agradecer especialmente ao Clube de Cultura, na pessoa do Bauman, agradecer à Associação José Martí, na pessoa do Ronald. Eu preparei uma palestra voltada inicialmente para estudantes, né, considerando um perfil um pouco do que me passaram, mas eu vejo aqui também a militantes imagino que de diferentes partidos políticos, servidores públicos, então de maneira que eu vou procurar adotar uma linguagem que contemple os diferentes interesses e a gente aprofundar a discussão, e depois no debate, nas perguntas, vocês podem também trazer mais elementos, certo? Então eu queria começar colocando a seguinte reflexão, né? Nós estamos às vésperas de 2014, no ano que vem, quando vão se completar 10 anos da invasão franco-estadunidense, que tirou à força o presidente Jean-Bertrand Aristide do Haiti e que deu início à ocupação militar do país, em fevereiro de 2004, integrada hoje por cerca de 12 mil soldados, ou pode ter tido alguma variação, depois alguém pode me corrigir se eu estiver errado, de diferentes nacionalidades e comandada pelo Brasil, pelo Estado brasileiro. A minha exposição vai procurar trazer elementos históricos e conceituais para nós entendermos um pouco a situação atual do Haiti e uma visão crítica ao pensamento que tenta justificar a presença de tropas brasileiras no país caribenho na missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, conhecida também pela sigla de MINUSTAH, ou MINUSTAH. E uma postura crítica também às omissões que tiveram lugar, fazendo vista grossa aos acontecimentos de fevereiro de 2004, golpe de Estado e invasão, violação do direito internacional no Haiti, suas causas históricas e os poderosos interesses que motivaram a intervenção de potências imperialistas como Estados Unidos e França, respaldadas, surpreendentemente para muitos de nós, pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro. Será, portanto, uma análise de história do tempo presente, né, como nós historiadores chamamos, né, um tempo ainda aberto, um processo em pleno desenrolar, mas que nem por isso nos impede de fazer uma análise científica, não neutra, né, pois não existe isenção, né, sendo a própria opção de eximir-se uma tomada de posição passiva e conformista diante dos acontecimentos, mas existe, contudo, objetividade científica, né? E é com essa objetividade científica que eu vou buscar fazer, então, como eu falei para vocês, uma análise do que aconteceu e do que acontece atualmente no Haiti. E vou procurar traçar alguns elementos do que eu considero importante para todos nós que tenhamos, e estamos aqui numa atividade organizada pelo Clube de Cultura de Porto Alegre, pela Associação Cultural José Martí, quer dizer, todos nós que tenhamos um compromisso internacionalista com a causa da libertação dos povos e com uma integração latino-americana que nos encaminhe para a superação da sociedade capitalista em que nos encontramos e sua produção de desumanidades, sua produção de alienação, sua produção de relações de opressão, de exploração nas suas mais diferentes formas, né? Então vamos pensar o seguinte, né? Imaginem vocês um país de 10 milhões de habitantes
na metade de uma ilha situada no Caribe, com um território do tamanho do estado de Alagoas. Um país onde 80% da população vivem abaixo da linha de pobreza e onde 66% não tem emprego formal. Um país cujas regiões rurais não têm escolas, apesar de 70% viverem no campo. Uma taxa de analfabetismo superior a 50% e uma expectativa de vida de 53 anos. Um índice de mortalidade infantil de 73 mortes para cada 1000 nascimentos, altíssimo para os parâmetros internacionais. E uma sociedade com 40% sem acesso à água potável. E onde o salário médio diário era, alguns anos atrás, talvez tivéssemos que atualizar, mas não discrepa muito, estava em torno de 90 centavos de dólar, o salário diário. E pense agora que esse mesmo país, né, como colocou a análise aqui do colega, do professor Aécio, foi o segundo estado independente do continente americano e o primeiro estado latino-americano a se independizar do colonialismo europeu, derrotando as forças das metrópoles francesas em 1804, outras forças também colonialistas que estavam intervindo no contexto, procurando exercer controle sobre o Haiti, e numa guerra de independência que durou de 1791 até 1804. E mais do que isso, que tenha sido o primeiro Estado negro, como também foi frisado aqui, a derrotar o colonialismo num período em que a maioria das ainda colônias e também das jovens repúblicas, e se quisermos pensar ainda no contexto em que boa parte do século XIX, a maior parte dos países latino-americanos permanecerão escravocratas. E além do trunfo de pôr fim à escravidão pela insurreição, a independência haitiana e seu segmento, as lutas, né, em sua sequência, proibiram a propriedade da terra por estrangeiros, considerando todo o trauma da experiência colonial, naquela que for a colônia de maior riqueza para a França. Eu pergunto para vocês, como o Haiti, país pioneiro na luta independentista, na luta pela emancipação dos escravos como obra da rebelião de sua própria população afro e afrodescendente, o Haiti que apoiara os esforços dos venezuelanos Francisco de Miranda e depois Simão Bolívar para que levassem a cabo a luta pela libertação do colonialismo, também em seus territórios na América do Sul, né? Falando, por exemplo, da independência de Venezuela, a ideia de La Pátria Grande, a ideia da Gran Colômbia, a ideia da integração de Nuestra América, como, enfim, esse país com essa história de resistência veio a tornar-se o Haiti dos séculos 20 e 21, o Haiti, país mais pobre e dilacerado das Américas. Para as correntes de pensamento dominante, nas suas diferentes expressões, seria porque os haitianos são incapazes de se autogovernarem. Como entender um século inteiro de guerras civis, de golpes de Estado, de intervenções, de incapacidade para um desenvolvimento econômico, para desenvolver tecnologias, quer dizer, várias explicações racistas, várias explicações preconceituosas vão se renovando, se recolocando, se repondo para justificar algo que precisa ser analisado através de uma crítica contundente a respeito disso. E a história nos permite muitos elementos para analisarmos o que se passa no Haiti, né? Então, já de antemão colocando, né, um argumento racista e favorável ao sistema de dominação vigente que tenta legitimar muitas das intervenções imperialistas no mundo contemporâneo, e uma dessas expressões é a chamada doutrina de intervenção humanitária, não é? Países marcados por altos níveis de instabilidade política interna e conflitividade social seriam ameaças para a paz mundial e para a garantia da democracia e dos direitos humanos, em situações explosivas que clamariam pelo comparecimento dos capacetes azuis da ONU, ou quando não se conta com esse manto de legitimidade, que aliás está cada vez menor, né, infelizmente, né? Precisaremos contar com uma instituição que zelasse pela paz internacional, mas muitas vezes ela está a serviço de interesses unilaterais e imperialistas, né? Quando não acontece por tropas diretas das potências da OTAN e comandadas sobretudo pelos Estados Unidos, né? Então, ora, a doutrina de intervenção humanitária muitas vezes ela vai se valer de argumentos simplórios e repletos de cinismo, ignorando veementemente e tentando ocultar o fato de serem as mesmas potências que encabeçam essas intervenções
que expressam o poder político, econômico e militar no atual sistema de dominação mundial, as causadoras de muitas das mazelas, das situações de abismo social e de conflitos que se alastram pelo mundo, que se alastram pelo planeta, intervindo belicosamente quando os outros métodos de exercício do poder falham, quando deixam de ser suficientes, não é? Voltemos antes, contudo, a gente vai retornar para esse argumento logo a seguir, né? A esse breve relato histórico sobre o Haiti. O Haiti recém-independente, o Haiti no começo do século XIX, enfrentando a questão da escravidão e a questão da soberania, ao vetar, por exemplo, eu dizia, a propriedade da terra aos capitais estrangeiros, sofreu um isolamento internacional e que logo se transformaria em uma situação permanente de violação da autodeterminação do povo haitiano a escolher o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Ainda não havia o conceito de autodeterminação dos povos, que é muito caro para nós internacionalistas e para todos aqueles comprometidos com o direito internacional, todos aqueles comprometidos com a busca da soberania dos povos, enfim. De qualquer maneira, esse princípio, né, mesmo que ainda não legislado, era algo que já era violado na prática e impedido de se concretizar, né? Até agravar-se para a condição de um país governado por títeres, né, quer dizer, por governos intermediários, né, que se impuseram pela força com apoio direto do poder de Washington, né? Estamos já falando aqui da ascensão do imperialismo estadunidense a partir da segunda metade do século XIX, quando, por exemplo, arrebatam a metade do território do México em 1848, e já quando, na passagem do século XIX para o XX, na Guerra Cubano-Hispano-Americana, intervém na Guerra de Independência de Cuba para exercer um protetorado sobre Cuba. Aí começa toda a história da Emenda Platt, que é conhecida de muitos nós, não é? E a base de Guantánamo, que tentam manter a todo custo, a toda força, com violações brutais de direitos humanos, com os prisioneiros que lá estão instalados até hoje, né? De maneira que, então, a questão do imperialismo estadunidense é fundamental para pensarmos o que se passa no Haiti. Nas primeiras décadas do século XIX, quando os Estados Unidos incentivavam a independência das colônias ibéricas nas Américas, não reconheciam o novo Estado haitiano, não reconheciam a independência do Haiti. É claro que isso que o colega falou aqui, da chamada síndrome haitiana, os Estados Unidos ainda eram uma nação escravocrata, a abolição da escravidão vai se consumar apenas ao término da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. Era algo que sim assustava as elites do Norte, né? E quanto à França, né? A França, ameaçando bombardear sua ex-colônia, lhe impôs ao Haiti, em 1825, uma indenização forçada para que reconhecesse formalmente a independência haitiana, né? E o que aí se colocou? Aí se colocou uma dívida financeira imposta aos haitianos que drenava, na passagem do século XIX para o XX, 80% do orçamento nacional do Haiti era consumido pagando essa dívida, segundo relatos de historiadores. Diante de tamanho estrangulamento, eclodiu em 1911 uma revolta de camponeses negros que durou até 1920. Ok. Avisando que o documentário está pronto, a gente passa ele na sequência agora, então eu vou pedir para não cortar o raciocínio. Uma revolta de camponeses negros que durou até 1920, e durante ela os Estados Unidos intervieram, reprimindo e massacrando entre 5 a 15 mil pessoas, conforme diferentes relatos históricos, né? Seja como for, houve uma repressão brutal às manifestações que lá aconteciam nesse contexto de intervenção com os fuzileiros navais. E entre 1915 e 1934 o país ficaria sob ocupação militar direta estadunidense. Os Estados Unidos dissolveram o exército haitiano, aboliram a interdição da propriedade da terra para estrangeiros que havia sido colocada. E teve lugar um acelerado processo de apropriação das pequenas propriedades, dos meios de vida dos camponeses independentes que haviam se constituído, quer dizer, eram escravos, eram mulatos, eram negros libertos, eram negros que haviam feito a própria abolição de sua escravidão por obra de sua mobilização e que buscavam outras formas de vida, e que daqui a pouco essa terra vai começar a ser apropriada por um setor de uma elite interna aliada a esses interesses poderosos estrangeiros que transformavam o país em um enclave.
Esse jugo semicolonial exercido pelo imperialismo estadunidense e francês manteve seu curso até 1957, seguindo depois, sob outras formas, né? E até 1957, digamos, uma sucessão de períodos de governos ditatoriais ou governos eleitos se alternando até aquele então, embora sempre sob tutela da intervenção das imposições de ambas as potências, Estados Unidos e França, principalmente. Nos aproximando mais ao tempo presente, né, nós chegamos então ao contexto de 1957, quando tem início a ditadura de François Duvalier, que governou o país com mão de ferro até 1971, sendo sucedido por seu filho, Jean-Claude Duvalier, chamado Duvalierismo, o Duvalier, né, se escreve, né? Papa Doc e Baby Doc, como são conhecidos, pai e filho deste regime, que comandaram, né, um regime brutal com sua milícia privada organizada na forma de esquadrões da morte, chamados também de Toton Makut, que significa bicho-papão, e um governo de dominante coercitiva onde graçava a ausência de mediações na relação Estado-capital, nesse regime que foi o Duvalierismo, que governava o país para a minoria rica, que representa hoje 1% da população. Em meados da década de 1980, um processo de mobilização social em resposta a uma escalada de massacres contra opositores, mulheres, crianças, jovens, diferentes sujeitos sociais, consegue derrubar a ditadura de Baby Doc, de Duvalier Filho, né? E é nesse processo onde vai cumprir um papel importante, né? Reparem que na mesma época também esse papel vai ter na Nicarágua, em El Salvador, em vários lugares, a teologia da libertação, né? Cristianismo de base, as comunidades cristãs de base, e que pregava o fim do abismo entre ricos e pobres, jogando um papel fundamental, tendo o sacerdote salesiano Jean Bertrand Aristide como porta-voz daquele descontentamento social. Um país de 95% de negros e 5% de mulatos, o Haiti, se caracterizando por tradições culturais como o vodú, e também pelo sincretismo religioso, tal como existe no Brasil, não é? Onde aconteceu a mescla de traços do culto católico com os cultos afro-brasileiros, de maneira que no Haiti a população costuma ir à missa aos domingos e nas quintas-feiras ir ao terreiro, né? E o regime dos Duvalier havia promovido o voodoo, um importante elemento da cultura nacional haitiana, e buscava angariar algum mínimo de apoio, né, porque era um regime de dominante coercitiva, era uma ditadura brutal, né, mas se colocar nesse elemento de cultura interna para tentar algum manto de legitimidade, né, mas ao mesmo tempo em que violava brutalmente liberdades e direitos sociais da maioria da população e privilegiava o séquito da elite política que fazia parte do círculo do Duvalierismo, né, como se chamou esse círculo de poder deste regime, né? E é nesse contexto que os sermões de Aristide adquirem eco e se tornam a expressão do grito aprisionado de centenas de milhares de haitianos. Nós podemos fazer um paralelo aqui com o Monsenhor Arnulfo Romero, em El Salvador, que seria assassinado depois de um contexto também de conflagração semelhante ao que está acontecendo na época no Haiti, né? E a saída de Baby Doc, o fim do seu regime em meados então, dos anos 80, não significaria, portanto, né, ou entretanto, a mudança do caráter eminentemente repressor, de negação de direitos, de tutela estrangeira, que seguiu tomando conta da situação do país, de maneira que em 88 houve um acontecimento marco que foi o massacre da igreja de São João, um fato que apresenta semelhança, né, como eu estava referindo agora recém, ao massacre que resultou no assassinato de Monsenhor Arnulfo Romero, em El Salvador. Há inclusive um filme, né, que merece ser visto por todos os estudantes e todas das gerações anteriores, né, que marcou e que chocou, né, todos aqueles militantes e todos aquelas pessoas preocupadas, né, com ideais de justiça social na América Latina. E era um outro sacerdote vinculado à teologia da libertação, que pregava o fim do abismo social e a mudança de um governo que privilegiava os ricos, né? No caso de Aristide, né? No caso de Aristide, com o acirramento dos conflitos sociais, né? O seu destino naquele então, ele não foi assassinado, mas o seu destino foi a expulsão da ordem dos salesianos e a excomunhão pelo Vaticano. Mas ele passaria a ser o principal porta-voz da contestação social no país, né? Então, uma liderança popular que
foi sendo, se notabilizando nesse período e expressando todo esse descontentamento com aquelas décadas de regime de opressão, né? Os anos de 86 a 90 foram, então, segundo alguns historiadores, como um período do divalierismo sem os divalier. Havia extinto seu regime em si, mas todas as suas características e suas sequelas permaneciam vigentes na sociedade haitiana. Então, apesar do fim da ditadura de Papa Doc e Baby Doc, o país seguia submetido às mesmas relações de poder e dominação que passavam a ser questionadas cada vez mais. Então, seguiam atuando os esquadrões da morte, chamados Toton Makut. As eleições marcadas para 87 eram canceladas por segmentos do exército que haviam dado um golpe de Estado. Um general de nome Nanfi dava um golpe de Estado. Em 88, um golpe dentro do golpe levava à ascensão de um outro general chamado Avril, e assim por diante, né? Mas no ano seguinte, 89, aumentaram os protestos. Em 90, caía o governo ditatorial de Avril, abrindo espaço para que o movimento social haitiano postulasse a candidatura de Aristide. O que acontece nas eleições de 1990? O Aristide é eleito em primeiro turno com 67% dos votos. Contra as expectativas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam bancado, patrocinado, respaldado um ex-alto funcionário do Banco Mundial, vinculado com grandes setores empresariais, um candidato da direita, chamado Marc Bazin. Aristide venceu ele em primeiro turno e o discurso de Aristide dizia: todos devem ter lugar à mesa, os de baixo devem sentar-se à mesa. Fazia uma crítica explícita também aos programas de ajuste econômico neoliberais. Em 87, para vocês terem uma ideia, tinha sido privatizada a empresa estatal que controlava o moinho de açúcar do país. Privatizada. A empresa compradora fechou as instalações, fechou o moinho, demitiu seus trabalhadores e passou a importar açúcar refinado dos Estados Unidos, cuja produção é subsidiada pelo governo estadunidense. Vocês já devem imaginar que efeito isso teve sobre a produção interna de açúcar. O país que havia sido, numa época, num largo período, o maior exportador mundial de açúcar, passou a importar açúcar refinado dos Estados Unidos, tendo sido privatizada e fechada a sua própria indústria interna, né? E uma parte da população não conseguiu mais consumir, ter acesso a esse produto, que é um produto básico, né? Em 95, o Haiti importava 25 mil toneladas de açúcar dos Estados Unidos. O monopólio privado fez com que, então, como eu disse, a maioria da população não pudesse mais comprar esse produto. Por fim, além da proposta de combater a miséria, né, então Aristide questionava os planos de ajuste neoliberais, as privatizações, e também defendia a justiça contra as violações de direitos humanos, como o julgamento dos responsáveis pelos massacres cometidos contra a população, perpetrados por aqueles esquadrões da morte. Mas em 91, um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos acabava com a esperança dos haitianos de abrir um novo tempo no seu país. Ora, de força auxiliar, né, se não ator direto na derrubada de Aristide, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, contraditoriamente, recebiam, né, por outro lado, em seu exílio. Né? Claro, a gente tem que entender, quando nós vamos estudar o imperialismo, ver as várias formas e práticas de dominação, a combinação de elementos de poder de uso explícito da coerção com a fabricação de consensos para se ter uma opinião pública a seu favor. Pensemos nas grandes agências internacionais de notícias que formam opinião, que manipulam informações, que querem criar, digamos, um clima favorável a certos comportamentos, a preservação de certos interesses de poder e assim por diante, né? E uma dessas manobras, digamos que também chantagens e pressões, claro que Aristide também teria que investigar. Nós estamos falando de ter um presente, o futuro poderá haver novos documentos, fontes que teria levado ele a aceitar o exílio lá. Seja como for, ele consegue negociar um retorno para cumprir parte que faltava do seu mandato, quando a situação criada pelos próprios interventores parecia estar fora de controle, não é? E, digamos, o setor da elite e os setores imperialistas, né, que haviam participado daquela deposição, apostavam em tê-lo sob controle, tentando cooptá-lo para apaziguar os ânimos internos e governar o país, mantendo em geral as coisas como estavam, né? O Aristide retorna à presidência em 94, um acordo para cumprir, então, parte do seu mandato interrompido,
depois daquela interrupção violenta, e apesar de mais moderado em relação ao que era em 91, ele não aplicou o programa neoliberal que o Departamento de Estado norte-americano e a elite interna haitiana tentavam impor para o seu retorno. Em 95 ele demitia o seu primeiro-ministro, que preparava um plano para privatizar os moinhos de farinha. Já havia sido privatizada a indústria de açúcar, agora moinho de farinha, outro alimento, num país que há enorme pobreza e miséria. A que interesses atendia essa medida? Como nós vamos justificar ou entender isso historicamente? A incapacidade dos haitianos de autogerir, de organizar seu Estado? Ou há uma elite extremamente minoritária vinculada com grupos poderosos e que praticam essas medidas, né? Esse setor da indústria de alimentos acabaria sendo privatizado em 97 no primeiro governo de René Préval. O René Préval foi aquele primeiro presidente colocado a partir da presença da MINUSTAH no Haiti, né? Préval que governou o país de 96 a 2000 e depois vai ser o primeiro presidente logo após o início da MINUSTAH, né? Préval também no seu primeiro governo reduziu drasticamente as tarifas de importação sobre o arroz, pondo em prática um plano econômico do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Eu me lembro que no meu tempo de manifestações, na época de estudante, o lema era fora já daqui, o FHC e o FMI, né? As marchas do Fórum Social Mundial, né? Me preocupa muito, né, que mesmo sem acordo com o FMI, muitas vezes se siga reproduzindo no nosso país planos de austeridade impostos pelo próprio FMI sem estarmos com acordos firmados pelo FMI, como se impusesse uma autodisciplina seguindo essa cartilha macroeconômica, né? Fechando parênteses, né, essa redução drástica das tarifas da importação de arroz, da autossuficiência na produção de arroz que tinha o Haiti, estou falando de um terceiro alimento que entra na cesta de consumo básica dos haitianos. O Haiti viu sua produção doméstica de arroz quase desaparecer. E aqui estão algumas das causas da agudização da pobreza e da miséria provocadas pela elite haitiana, que apoiou os planos dos grandes organismos da globalização capitalista neoliberal e suas grandes empresas, né? Então assim a gente chega ao período histórico mais recente, que nos interessa extrair alguns elementos aqui para o debate, que veio a ser o segundo mandato de Aristide, o golpe, a intervenção, a invasão, a MINUSTAH e compensar hoje do ponto de vista de uma política de integração alternativa e um questionamento, sim, penso eu, à ocupação militar do Haiti com tropas brasileiras, né? Aristide vai fazer, quando se elege, então, no início da década de 2000, um mandato bastante mais moderado em relação a 91, sim, mas, digamos, mais moderado no sentido de abrir mão, de propor punições aos responsáveis pelos massacres, aqueles grupos dos esquadrões da morte, mas ainda assim enfrentando corajosamente alguns dos grandes problemas da sociedade haitiana, né? Então, pensa no seguinte, o Aristide chega ao poder num contexto, chega ao governo, talvez não ao poder, num contexto em que havia uma bancarrota do Estado haitiano, seja pela drenagem histórica de décadas de recursos, aquela dívida contraída com a França, imposta pela França, seja pela privatização de várias indústrias, do pouco de patrimônio público que havia no Estado, não é? E, bom, tem um plano de reformas sociais, ele precisa extrair ou buscar esses recursos de alguma fonte, né? Teve um acontecimento bastante marcante na política latino-americana no ano de 2002, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Financiamento ao Desenvolvimento, que houve a cúpula de Monterrey, no México, né? Me parece que foi naquele contexto que o presidente Hugo Chávez, da Venezuela, então, fez aquela metáfora que diz, olha, enquanto os presidentes vão de cúpula em cúpula, os povos vão de abismo em abismo. Isso tem que ser revertido e de maneira radical, de maneira profunda, se queremos pensar alternativas de vida no planeta, né? E naquele contexto o presidente Chávez havia proposto o que seria o Fundo Humanitário Internacional, seria uma espécie de anti-FMI, onde vários países, digamos, explorados, submetidos à dependência financeira, aos organismos financeiros multilaterais, às potências imperialistas, enfim,
procurariam de alguma maneira reorientar parte do serviço da dívida, né, auditando essas dívidas ou várias maneiras de resistir uma frente dos países submetidos ao capital financeiro e destinar esses recursos para projetos sociais. Uma receita essa para isso. Vejam que não é uma ideia que surgiu de Chaves, quer dizer, na década de 80 havia reuniões, né, o presidente Fidel Castro, então, fazia à frente dos países devedores do terceiro mundo, houve encontros em Havana, discutindo toda essa questão, vários governantes e movimentos sociais terceiro-mundistas preocupados com essa questão, e nós temos um caso concreto, hoje em dia na América Latina, que é o governo do Equador, com Rafael Correa, que fez uma auditoria oficial da dívida e comprovou que vários dos contratos da dívida equatoriana eram ilegais, inconstitucionais e ilegítimos. E auditando essa dívida, conseguiu juridicamente sustentar que parte dela é uma dívida odiosa, uma dívida que juridicamente não poderia ser paga às custas do trabalho do povo equatoriano, deixou de pagar esses contratos, se resguardou do ponto de vista do direito internacional e aumentou de maneira expressiva, né, para certas rubricas, certos montantes de recursos, né. No Brasil houve recentemente no Congresso uma CPI da dívida pública que comprovou também várias irregularidades com o processo de endividamento no Brasil. Infelizmente ela não foi, nada se fez do relatório que foi feito. Eu convido todos vocês a olharem o site da Auditoria Cidadã da Dívida, que é um movimento integrado por auditores da Receita Federal, economistas, auditoria-cidadã.org.br, que ali vai ter vários estudos, né, que mostram que infelizmente ainda hoje metade do orçamento geral da União se destina para pagamentos de juros e amortizações da dívida. Aí está o recurso que falta, né, que deveria ser empregado para transporte coletivo, público de qualidade, para mais investimento em saúde, em educação, em ciência e tecnologia e assim por diante, né? Então, a questão da dívida não é um elemento só do Haiti, é um elemento que corta e que subverte, que coloca em xeque a soberania do conjunto dos países latino-americanos, né? Se a gente quiser pensar aquela letra de Caetano, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Justamente, não somos como o Haiti, somos uma das economias mais grandes da América Latina e dos chamados países emergentes, né? Muitas vezes oculta, né, uma ideia que somos um país que não se especializa na produção de tecnologia, né? A ideia de emergente poderia ser apenas uma roupagem, não é? Ao mesmo tempo, vamos padecer de vários problemas de subordinação, digamos, um poder de libertação que não estaria sendo utilizado. Bom, fecho também esse parênteses, né, para voltar à análise do caso de como Aristide buscou canalizar os recursos. O que ele fez? Estava se aproximando do bicentenário da independência haitiana, 2004, 1804. O Aristide fez uma reclamação internacional e passou a pleitear do Estado francês apelando à opinião pública internacional, em 2003, às vésperas do bicentenário da independência, o ressarcimento do valor pago à França por conta da dívida financeira imposta pela ex-metrópole. Naquele então, atualizada para os preços de então, com base em uma taxa de juros de 5% ao ano, o valor seria equivalente a 21 bilhões de dólares, né? Vocês devem imaginar que o presidente francês Jacques Chirac não gostou nada disso, né? E essa postura despertou reações imediatas de Chirac, então presidente da França, e de Dominique de Villepin, né, que ocupou cargos de primeiro-ministro e também de ministro das Relações Exteriores. Nós chegamos então às causas mais imediatas da intervenção militar, uma delas, não foi a única, que teve início no Haiti e que persiste até hoje sob a bandeira da ONU, comando da MINUSTAH, infelizmente com a presença de tropas brasileiras, né, que se entrecruzam com outras causas históricas de mais longa duração, né, que a gente já procurou analisar aqui. Então, o fato de Aristide não ter abandonado o projeto de transformação social, que o projetara como líder popular no país, como muitas vezes que era o pensamento único, né, de que não há alternativa, que há que se adaptar aos mercados, que tem que fazer mais do mesmo, né,
Não, Aristide, digamos, procurou não abandonar esse projeto e procurou corajosamente enfrentar um dos principais problemas haitianos, que era a questão da dívida, né? Uma dívida ilegal, ilegítima, já paga várias vezes, uma dívida odiosa. E colocou em xeque os interesses também da minoria, que representa 1% da população haitiana, que é apoiada pelos Estados Unidos e França. Ora, para os Estados Unidos, então, naquele contexto, um governo que propugnasse reformas com algum conteúdo crítico à economia de mercado deveria ser cortado pela raiz. Assim como as várias intervenções que foram feitas ao longo da década de 90 e de 2000, ainda mais num contexto de poder unilateral dos Estados Unidos, como vem acontecendo pós-Guerra Fria, não é? Ou do imperialismo hegemônico ou imperialismo unilateral. Nesse contexto, embora possa haver assim um desgaste da hegemonia dos Estados Unidos, nos dá um poder militar, um poder político inconteste, ou que, a despeito de contestação, como está acontecendo em vários lugares do mundo, segue se exercendo e procurando se impor pela força, né? Então, seja para preservar os interesses de suas corporações que exploram a mão de obra haitiana. Pessoal, existem no Haiti maquiladoras. Maquiladoras são aquelas zonas francas, né, onde se concentram certas indústrias, no caso do Haiti, confecção e produção de material esportivo, né, bastões de beisebol nos Estados Unidos, bonés, marcas, roupas esportivas, onde mulheres, homens, crianças, jovens, com salários de fome, trabalham jornadas extensas, longuíssimas, sem direitos trabalhistas, com proibição de se sindicalizarem, né? E onde operam essas indústrias, né? Quer dizer, então havia um interesse de preservar todo um lobby econômico que nos Estados Unidos para manter aquilo como estava, né? Quer dizer, alguém que ia tentar mexer nessas questões, claro que não seria visto com bons olhos. Seja para manter estabilizado um território que considera parte da sua zona imediata de domínio geopolítico, no caso dos Estados Unidos, o Mar do Caribe, uma ilha que está ao lado de Cuba, não é? E seja para evitar e conter uma possível onda de refugiados, né, de imigrantes clandestinos em direção aos Estados Unidos, que um acirramento das lutas políticas internas, né. Claro, havia sim risco de conflito, né, porque nós estamos falando de conflitos exclusivos, onde há uma contradição, uma exclusão social enorme, digamos, os poderes estadunidenses fazendo cálculos, análises, jogos de guerra, pensaram, bom, vamos cortar o mal pela raiz e que prevaleça o nosso interesse desde logo, né? Para a França, tirar Aristide do poder à força se apresentava como solução para assegurar os privilégios e domínio de empresários franco-haitianos atuantes no país e para manter seu prestígio como país imperialista, diante da reclamação de Aristide pela restituição dos recursos drenados pela dívida financeira de reconhecimento da independência. Isso veio a ser reconhecido inclusive pelo próprio relatório produzido pelos assessores de política externa da França, entre eles Régis Debray. Alguém deve lembrar desse nome, Régis Debray. Régis Debray, um ex-militante de esquerda, que na década de 60 e 70 publicou um panfleto chamado Revolução na Revolução, que caricaturizou a teoria do foco guerrilheiro de Che Guevara, né? Caricaturizou, digamos, e que acabou levando muitos jovens a se imolarem, né? Bastava ter um contexto ali, criamos um foco, vamos enfrentar as ditaduras. Muitos jovens perderam a vida, claro, valentemente lutando, mas por uma simplificação que Debray fez daquele contexto, naqueles terríveis anos de chumbo aqui. Podemos debater depois esse tema, né? Mas Debray aqui depois se converteu mais tarde em assessor do governo neoliberal de Dominique de Villepin, tendo sido um dos artífices da participação francesa na invasão de 2004. O próprio Debray, esse personagem. Vamos a uma cronologia então para entender o que acontece na década de 2000, né? No ano de 2004. 25 de fevereiro, o primeiro-ministro francês Dominique de Villepin publica comunicado chamando pela renúncia de Aristide, pressionando, exortando, ameaçando, chantageando. Em 27 de fevereiro, França, Estados Unidos e Canadá anunciam o deslocamento de forças militares para o país, já em andamento. Em 29 de fevereiro de 2004, Aristide é forçado a abandonar o país, sequestrado e embarcado em avião dos Estados Unidos, e ainda no mesmo dia, 29 de fevereiro, mais tarde, o Conselho de Segurança da ONU votava uma resolução investindo os fuzileiros navais estadunidenses, os Marine Corps, a Legião Estrangeira Francesa e as forças canadenses, que já se agrupavam em Porto Príncipe, de mandato para compor uma força multinacional da ONU para intervir no país.
1º de março de 2004, o governo brasileiro, através de nota de Itamaraty, manifesta interesse em participar de uma possível missão da ONU no Haiti, que substituiria a Força Multinacional Provisória. Em 4 de março, o presidente Lula telefona para Chirac para tratar de outros assuntos e, na ocasião, Chirac aproveita e consulta Lula sobre o interesse de que o Brasil liderasse a missão, a MINUSTAH, que estava se desenhando. Em 30 de abril, a resolução 1542 do Conselho de Segurança criava a MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. E em 6 de maio, mensagem presidencial especial era encaminhada no Brasil à Câmara de Deputados solicitando o envio de 1.200 soldados brasileiros ao Haiti. 31 de maio partiu o primeiro contingente de tropas. Ora, vejam que o que sucedeu aí, então, foi o caso do Estado brasileiro engajando-se na operação militar a partir do momento que julgou, e procurou justificá-la como inconformidade com o princípio de não intervenção que faz parte da tradição diplomática brasileira e da Constituição Federal. A Constituição brasileira respaldaria a participação em missões militares conforme os termos do capítulo 6º da Carta da ONU, que diz missões de manutenção de paz, mas não no capítulo 7, que fala imposição de paz. Quer dizer, e a MINUSTAH era uma missão que tinha como objetivo principal desarmar grupos em armas, impor a estabilização política mediante o uso da força, entrando em favelas, controlando territórios, enfim. Nesses quase 10 anos, desde a invasão de fevereiro de 2004, franco-estadunidense, vários momentos dessa conjuntura chamam a atenção, que a gente, eu não vou fazer aqui, digamos, uma periodização, mas enumerar esses momentos para a gente depois, no debate, tentar interpretar o curso, um balanço da MINUSTAH nesses 10 anos. Então podemos pensar o início da intervenção com bandeira da ONU e com liderança do Estado brasileiro em 2004, a partida de futebol organizada pela CBF em 2005, a pedido do governo brasileiro, contra uma seleção haitiana, e naquela ideia que foi o chamado Jogo da Paz, em agosto de 2005, o suicídio do general brasileiro Urano Mata Bacelar, comandante da missão, em dezembro de 2005, e há vários relatos de fontes que apontam que o general Mata Bacelar estaria em contrariedade a comandar operações que teriam um caráter repressor sobre grupos que não estavam vinculados aos grupos paramilitares, não eram grupos que estavam disseminando toda aquela violência, era algo que fazia parte do modus operandi da missão e digamos que ele estaria bastante perturbado com isso, uma situação que imagino que um sujeito no limite da sua... pensando na sua ética, pensando na questão psicológica, em tudo aquela mazela social que estava vendo, não conseguiu suportar e decidiu tirar a sua própria vida. Qual outra razão haveria para isso? Não é? É algo a ser pensado nisso. Que papel queremos dos militares brasileiros no Haiti? As eleições de 2006, onde saiu o vencedor René Préval, o terremoto de 2010, que foi um momento de comoção social que, digamos, se colocou, digamos, uma outra linha de trabalho, que a Sueli também aqui colocou, e vai se colocar também toda uma modalidade de solidariedade internacional. Não vou negar que o Estado brasileiro também tenha fornecido apoio aí, de várias formas de ajuda. O problema é que quando nós temos predominando a imposição de força militar e sem discutir quais são as causas disso, porque aí nós vamos chegar a uma questão. A questão é, segundo documentos vazados pelo Wikileaks, existe a agência pública, uma agência que tem publicado vários documentos, Isso é uma correspondência diplomática entre Estados Unidos e onde é mencionado o assessor especial de Relações Exteriores, Marco Aurélio Garcia, onde ele teria colocado, reconhecido, olha, é uma situação quase como do Iraque ou do Afeganistão, chega para intervir, impõe a paz, uma certa paz, uma paz que não vai resolver as causas do Haiti, na verdade impor a estabilização através da força, e não vai resolver seus problemas, e se sair, vai retornar à situação anterior, porque se está combatendo os efeitos dessa instabilidade, os efeitos dessa conflitividade, e mantendo as suas mesmas causas, que é o intervencionismo do imperialismo estadunidense, que é a brutalidade da miséria que existe no Haiti, que é os obstáculos históricos brutalmente que são colocados para se tentar superar de qualquer forma um país onde 1% da população concentra a maior parte da riqueza e perpetua essa situação de abismo social.
né? Já me encaminhando para a conclusão, então, digamos que o terremoto, de certa maneira, desviou um pouco um contexto de criticismo social, mas logo depois retomou. Quer dizer, houve a epidemia de cólera que foi trazida no contexto de 2011 e com várias acusações de contingente de tropas, no caso, forças nepalesas que não teriam tomado cuidado de medidas sanitárias, teriam disseminado essa epidemia pelo país, onde houve também um número importante de mortes, perdas e sofrimento dos haitianos. Além do terremoto, 200 mil vidas ceifadas, ou não sei, teria que ver a cifra, as diferentes cifras, né? Então, de maneira que ainda que um processo histórico em andamento, com muitas informações e fontes a serem reveladas para os estudiosos, somente um futuro ainda distante, existem evidências suficientes, do meu ponto de vista, para questionarmos explicitamente as explicações habituais para a crise política de 2004, para a invasão perpetrada e para a participação do Brasil na missão militar, né? Então, eu tento sistematizar essas colocações da seguinte maneira. Em primeiro lugar, as versões dominantes falam de renúncia de Aristide, quando há fortes indícios de que ele foi primeiro coagido por funcionários franceses e logo depois sequestrado por forças estadunidenses, embarcado num avião para a República Centro-Africana. 67 países da África e do Caribe, incluído o CARICOM, que é um bloco de nações caribenhas, denunciaram o golpe, reconhecendo somente Aristide como dirigente legítimo do Haiti. Infelizmente, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, se omitiu de fazer a denúncia do golpe, jamais tendo mencionado que houvera golpe de Estado, se limitando a dizer em nota que estava preocupado com a situação política do país. Segundo, a saída forçada de Aristide não foi apenas um golpe de Estado, no qual tiveram participação serviços de inteligência estadunidenses que prepararam, armaram, treinaram grupos paramilitares que ingressaram no território a partir da vizinha República Dominicana, e a comprovação disso, mas foi também uma violação do mandato de um presidente constitucional, seguida de uma invasão militar sobre o país, sem, inclusive, autorização sequer de intervenção em nome da ONU. Se nós já questionamos as intervenções ditas humanitárias, utilizadas com bandeira da ONU, essa nem bandeira da ONU teve ao seu início, né? Depois veio a ter. Foi depois que as forças estadunidenses, francesas e canadenses invadirem território haitiano que se aprovou uma resolução do Conselho de Segurança investindo-a como força provisória multinacional de paz. Estes eram os termos. Infelizmente, outra vez, né, digo, a nossa diplomacia deixou de condenar, né, o que eu achava, penso que é fundamental, se estamos preocupados com uma política internacionalista dos povos e da autodeterminação e de uma integração que vai expressar uma resistência ao imperialismo, né, deixou de condenar uma flagrante violação agora do direito internacional, que foi a invasão perpetrada, né. Terceiro, para a maior parte dos atores envolvidos na intervenção e na defesa da intervenção no Haiti, a questão é que o país encontrava-se em meio a uma guerra civil e que era dever da comunidade internacional cessá-la em nome do direito humanitário. O pouco que é dito, né, e vários autores, recomendo um artigo de um sujeito chamado Peter Howard, que escreveu na revista New Left Review, depois foi traduzido em português, no livro Opção Zero no Haiti, um pouco brincando com os termos, né, mas precisava, opção zero, não há alternativa, na alternativa segundo certos preceitos, certos critérios, certas formas de política exterior, né. Poderia haver outras se estivesse preocupados em alternativas estruturais que são necessárias e urgentes. E também um médico internacionalista chamado Paul Farmer, que escreveu um livro importante em espanhol com prefácio de Noam Chomsky, que é um importante relato histórico do Haiti, de valierismo até o período de Aristide, né? Então, não se tratava de guerra civil, mas de paramilitarismo contra uma maioria desarmada, né? Poderia haver um que outro grupo pró-Aristide que pudesse estar resistindo em armas ou com algum tipo de resistência, mas eram grupos minoritários naquele contexto. A grande maioria era uma população desarmada, uma população civil, enfrentando grupos paramilitares, egressos dos chamados Tonton Macuto, do divalierismo, e outros armados a partir da República Dominicana, que ingressaram no território para desatar o golpe de Estado e a invasão depois que chegaram as forças das tropas especiais franco-estadunidenses, né? Esse foi um fato muito grave que aconteceu, de maneira que a gente precisa também colocar. Em quarto lugar, é preciso desmistificar a guerra de propaganda que passou a ser utilizada, um conjunto de operações midiáticas contra Aristide,
Não se trata aqui de pensar que é um sujeito que não pudesse ter elementos criticáveis, mas uma guerra psicológica, uma guerra midiática, de maneira a mudar sua imagem, identificando como uma ameaça à democracia e criando um contexto que justificasse a intervenção, junto com a ideologia da intervenção humanitária, que é uma forma renovada que surge nos anos 90 e 2000 para as doutrinas imperialistas, como foram o corolário Roosevelt, a doutrina Monroe, com Theodore Roosevelt, não é? E também as doutrinas anticomunistas do período da Guerra Fria, né? O macartismo e tudo mais também. Então, a grande questão que essa doutrina tenta fazer passar digamos, ignorar causas que levam aos conflitos sociais como o haitiano e suturar as próprias fissuras que o sistema de dominação provoca quando os métodos de dominação institucionais deixam de funcionar, voltando-se então para o intervencionismo militarista, né? Então eu faço esse convite à reflexão para os estudantes, funcionários públicos, para militares que estiverem, para os militares que estiverem aqui presentes, faço também um convite à reflexão, quer dizer, quais são as grandes ameaças à nossa soberania, a biopirataria que está acontecendo na Amazônia, os grandes bancos, os especuladores que drenam recursos do nosso país, um sistema todo, quer dizer, os Estados Unidos agora falhou o projeto da ALCA, que foi rechaçado na cúpula de Mar del Plata, foi um importante momento que tentou-se criar, digamos, um contraponto, e agora fazem um bloco chamado Aliança do Pacífico com os presidentes pró-estadunidenses como Peña Nieto no México, Juan Manuel Santos na Colômbia, Sebastián Piñera no Chile, Ollanta Humala, que de nacionalista passou a ter uma guinada agora pró-estadunidense, reprimindo os indígenas, e agora também o governo paraguaio de Horácio Cartes, que veio todo se colocar à volta do Partido Colorado depois do golpe branco, o golpe no parlamento contra Fernando Lugo, né? Aqui está colocada a questão do imperialismo. Nós devemos nos preocupar muito com isso e eu acho que é importante para os estudantes que estão aqui ouvindo essa questão e eu acho que é uma preocupação muito cara também à Associação Cultural José Martí. Eu vou terminar com duas citações aqui. Uma de Simão Rodrigues, preceptor de Simão Bolívar, quando disse: a América é original e original hão de ser suas instituições. Ou inventamos ou erramos. E José Martí, né, que trouxe todo um pensamento identitário, um pensamento anti-imperialista, um pensamento da identidade latino-americana, e que colocou a seguinte formulação: pátria es humanidade. Pátria para nós é a humanidade. E a mesma situação, o sentimento de sofrimento que acontece com os haitianos, eu acho que é algo que deve nos preocupar. E eu termino aqui num ato simbólico, mostrando a bandeira haitiana, cujo emblema diz: a união faz a força, né? A nossa bandeira do Brasil diz ordem e progresso, né? Vai ser muito bom o dia em que o ordem que diz a nossa bandeira não represente uma ordem de imposição de paz, uma ordem de intervencionismo, mas uma nova ordem societária, uma ordem para além do capitalismo, e o progresso seja um progresso distinto, um progresso baseado na superação da alienação do ser humano, e a gente pense em toda essa irmandade latino-americana. Então, muito obrigado pela audiência e vamos